Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na manhã desta quarta-feira, dia de Mengão queridão. Hoje é dia de Flamengo, hoje é dia do mais querido e mais amado do Brasil e do mundo entrar em campo pelo primeiro jogo das oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. Flamengo e Internacional. Felipe Luiz toma a decisão. Felipe Luiz define uma provável escalação com mudanças para esse jogo de logo mais às 21h30. A bola começa a rolar. E vou trazer aqui para você essa provável escalação, hein, do Felipe Luiz, desfalques que o Flamengo tem para esse jogo, transmissão ao vivo, como e onde você vai poder acompanhar esse jogo do nosso Mengão queridão sem perder sequer um lance, um segundo do jogo do mais querido do Brasil. Mas temos informações importantes também sobre a situação envolvendo o motorzinho Michael, Guilherme Varela. Olha só, hein, muita coisa boa aqui. Falar também sobre a situação envolvendo a decisão da CBF, que também quer dar um basta aí, né, nas SAFs do futebol brasileiro em relação ao Fair Play financeiro. Fair Play financeiro vai ter um modelo que limita o aporte de SAFs em contratações. Tá certo, concordo plenamente. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Quarta-feira começa assim, meus amigos, mas com muita coisa boa. Hoje, já começando falando sobre esse jogo, começando falando sobre a nação rubro-negra, porque o Maraca hoje vai ferver. O Maraca hoje vai ferver. 67 mil presentes no Maracanã. Essa é a expectativa da diretoria do Flamengo, que teve todos os ingressos vendidos, esgotou todos os ingressos. Então hoje promete, tem festa no Maracanã. As torcidas organizadas prepararam um lindo mosaico para esse jogo de hoje. E eu vou falar para vocês, é um jogo que o Flamengo tem que entrar para esse jogo com o coração na ponta da chuteira. Por outro lado, o Felipe Luiz tem aí, né, algumas ausências, jogadores que estão no departamento médico, Danilo, que ainda não se recuperou 100%, Dela Cruz também deve ficar de fora, Arrascaeta suspenso, Michael deve seguir de fora desse jogo. Vamos falar sobre a situação de Michael, né, e temos aí o Eric Pulgar também, que está fora. Mesmo sendo um jogador que não vai estar à disposição do Felipe Luiz hoje, ontem o Arrascaeta treinou, tá? Normalmente. Treinou normalmente com o elenco, mas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Michael, nação, olha só, a chegada de novos reforços diminuiu o espaço de Micha no elenco, mas sua saída depende de propostas que agradem ao Flamengo. O atacante não deve ser relacionado por Felipe Luiz para o confronto de hoje contra o Internacional pela Libertadores. Essa é a situação, né, do atacante Michael. Então tá aí. Agora o Felipe Luiz define, né, provável time para levar a campo para esse jogo. E com mudanças, porque sem Arrascaeta, a tendência é que ele não vá de Saul, até porque o Saul, como já vim aqui atualizando vocês sobre a situação do Saul, ele ainda não está naquele, né, aspecto físico igualado aos demais jogadores. Deve começar no banco de reservas. Jorge Carrascal ainda não fez a sua estreia, que eu achei errado. O Felipe Luiz deveria ter dado alguns minutos ao Carrascal no jogo contra o Mirassol, para ele já ter um pouco de segurança para esse jogo de hoje. Mas está aí, foi contratado para isso. Se tiver de entrar, entra, mas acredito que como titular ele não deve começar, tá? Deve fazer sua estreia, mas entrando ali no segundo tempo. No lugar de Arrascaeta suspenso, o Felipe Luiz deve entrar com Gonzalo Plata. É isso mesmo. Luiz Araújo aberto lá no ataque.
E Gonzalo Plata um pouco mais ali, avançado, né? Atrás do 9, que no caso, o nosso centroavante Pedro. Olha só essa provável escalação do Flamengo para esse jogo de hoje. O goleiro, Agustin Rossi. Lateral direito, Guilherme Varela ou Emerson Royal. Tendência que ele vá de Emerson Royal, tá? Temos novidades sobre o Varela, daqui a pouco eu vou falar com vocês. Então aí, lateral direito. Zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira. Lateral esquerdo, Alexandro. No meio de campo, Jorginho e Alan, né? Jorginho de volta, né? Ainda bem aí, Jorginho, que inclusive deu uma entrevista ontem ao Flamengo TV e falou sobre a expectativa, né? A ansiedade para fazer a sua estreia com o manto rubro-negro. Então, Jorginho e Alan, primeiro e segundo volante. O Everton Araújo deve começar hoje no banco de reservas. Já lá na frente, o quarteto, no lugar de Arrascaeta, ele vai entrar ali com o Gonzalo Plata, né? Um pouco mais infiltrado ali, mais avançado. E aberto pelos lados, Samuel Lino pela esquerda, Luiz Araújo pela direita e Pedro de centroavante. Esta é a provável escalação do Felipe Luiz, com essa mudança ali, porque não tem o Arrascaeta, ele não deve ir de Saúl nem Carrascal. Então ele vai entrar ali basicamente com 4 atacantes. Essa é a realidade, né? 4 atacantes lá na frente. Porque ele vai puxar um pouco o Gonzalo Plata, e Gonzalo Plata tá dando aquele... que tá virando garçom, Gonzalo Plata, na verdade, e também marcando gols, né? Gonzalo Plata também marcando gols aí, muito importante. Inclusive o último gol dele agora, né, contra o Mirassol, aquele passe do Arrascaeta, de trivela ali, o Arrascaeta sensacional. Deixou no pé do Gonzalo Plata e ele carimbou a vitória do Mengão queridão. Mas olha só, Flamengo, Rossi, Varela ou Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Alan, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. O que você achou sobre essa decisão de Felipe Luiz? Lembrando, nação, que essa é uma provável escalação, podendo haver mudanças, tá? Até o horário do jogo, Felipe Luiz pode fazer mudanças sim, mas esse é um provável time que Felipe Luiz deve levar a campo para esse jogo de hoje. Flamengo e Internacional, 9h30 da noite. O Flamengo tem que fazer desse jogo hoje, tem que entrar para o campo, fazer das tribos coração, filhão. O resultado, enquanto melhor, maior vai ser melhor, tá? Porque o segundo jogo vai ser na quarta-feira que vem. E outra coisa, o Flamengo tem que jogar os 90 minutos. Tem esse jogo vai jogar 45 minutos e esquecer que existe mais 45 minutos não, porque muitas das vezes está acontecendo isso aí. O Flamengo tem que jogar os 90 minutos. A nação vai estar lá apoiando. Vamos que vamos. O Flamengo tem time para vencer o Internacional nos 2 jogos, tá? 2 jogos, com muita humildade. O Flamengo tem time para isso. Esse jogo terá transmissão em TV aberta pela Rede Globo. Você vai poder acompanhar esse jogo do nosso amigão queridão. Então, muito bom aí, né? A Globo transmitindo esse jogo que promete ser um jogão. Promete ser um jogão. Lembrando que como o jogo da volta acontece lá no Beira-Rio, o Flamengo também tem mais um jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Antes do jogo da volta, o Flamengo tem um jogo no domingo pelo Brasileirão, 20ª rodada, contra o Internacional. E na quarta-feira, dia 20, o jogo da volta da Libertadores, também contra o Internacional. Tá aí 3 jogos seguidos contra o Colorado. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa escalação do Flamengo para esse jogo de hoje. Você gostou? O que você acha? Deve ter alguma mudança ali? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, falando sobre Guilherme Varela, informação importante, olha só aí, boa notícia, né? Isso aqui, a gente tá esperando essa fim da novela, o ponto final, realmente a assinatura do contrato anunciar para valer aí. A informação é que Flamengo e Varela finalmente chegaram a um acordo. O rubro-negro concluiu a negociação para a renovação de contrato do lateral direito. E o acordo, que estava travado devido a divergências nos valores, foi finalizado e o anúncio oficial será feito em breve pelo Clube de Regatas do Flamengo. Então tá aí, Varela. Eu gosto muito do futebol do Varela. Lembrando que a informação foi dada primeiramente pelo jornalista Pablo Rafael, né, sobre esse acordo selado entre Flamengo e Guilherme Varela. O Uruguai aí ficando no Flamengo por mais 2 anos. O novo vínculo de Varela vai até o final de 2020.
2027, beleza? Bom, vou mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre o fair play financeiro no futebol brasileiro, porque a CBF, ela debate, existe um debate na CBF sobre o fair play financeiro, indica modelo que limitaria aporte de SAFs em contratações. Eu sou aqui a favor sobre isso, eu vou explicar para vocês, tá? A ideia seria impor um limite no aporte de investimentos de investidores em reforços sem comprovação de receita. Na prática, as SAFs poderiam investir em contratações, mas dentro do que o clube arrecada. Caso contrário, o aporte se limitaria, por exemplo, à parte estrutural, como base e CTs. O debate ainda é inicial, os próximos passos serão avaliados. O que acontece, né? O clube, vamos dar um exemplo, o Botafogo tem uma arrecadação de 300 milhões. Aí faz contratações de 400, 500, 600 milhões de reais. Mas a SAF pode fazer. Só que com esse debate do fair play financeiro, vai ter ali uma regulamentação nesses valores. Os clubes, os investidores, no caso das SAFs, só poderiam ali realmente contratar novas contratações dentro do que o clube realmente arrecada. Assim como o outro clube, vamos dar um exemplo, o Flamengo não é SAF, Botafogo é SAF. Então o Flamengo vai contratar dentro do que realmente ele arrecada, com aquela comprovação de receita. E isso tem que acontecer para todos. Não é porque a SAF vai querer meter a mão pelo pé, vai contratar não. Porque eu vejo muita SAF aí afundando aí, devendo a todo mundo. Atlético Mineiro tá lá. Botafogo tem contratações atrasadas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, o fair play financeiro tem que ser uma medida para todos. É isso aqui porque é SAF, porque é aquilo outro não. Tá certo, a CBF está sendo debatido, está sendo inicialmente. Então aí, o que você acha sobre essa decisão da CBF? Deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. E hoje é dia de Mengão queridão, hoje é dia de colocar o coração na ponta da chuteira e vamos que vamos, Mengão, vamos em busca dessa vitória. Saudações rubro-negras.